Olá, pessoa! Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Sem Roteiro, que, por mais incrível que possa parecer, tem roteiro sim, porque os nossos convidados são cada vez mais especiais, importantes, e é claro que a gente tenta colocar aqui aquela sala de casa, deixar o programa totalmente descontraído, independente da complexidade do assunto. E fica um recado para você. Essa semana eu estava participando de uma reunião onde o palestrante leu um texto que terminava mais ou menos assim: não importa o quanto o seu dia foi difícil, não importa o tanto que você teve que lutar, é importante que sempre no dia seguinte você acorde com a certeza que vai fazer sempre o seu melhor. E é sempre querendo fazer o melhor que o podcast Sem Roteiro está começando. E o nosso bate-papo desta terça-feira, e você também pode ouvir todos os dias da semana e convidar os seus amigos também para participar, é com o diretor-presidente da AGESBEC, Ricardo Drago, que eu tenho o prazer de receber aqui na minha sala hoje. Ricardo, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, um prazer estar aqui contigo. O espaço que você está dando aí pelo convite aí. Aliás, AGESBEC significa o quê, Ricardo? AGESBEC é a abreviação de Armazéns Gerais e Entrepostos São Bernardo do Campo. Legal, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, porque parece que eu estou sabendo que eu vou ter uma aula de logística hoje, né? Ah, é o que a gente aprendeu a fazer na vida. Se você falar de outra coisa, não tenho muito como te ajudar, mas logística é a nossa vocação. Legal. Falando em vocação, há quanto tempo você está nessa área, Ricardo? Uma pergunta boa, porque a gente, como é que vai passando os anos, você não vai fazendo conta. Mas pelo menos há uns 30 anos, 35 anos. Na verdade, eu nasci nesse negócio, né? Uhum. Meu pai era industrial, mas eu nasci já como operador logístico, transportador. Então, não sei o que é um torno, mas eu sei o que é uma empilhadeira, um caminhão. Foi a minha vida toda dedicada a essa profissão. Legal. E você sempre trabalhou na empresa com o teu pai? Como é que foi o teu começo, assim, como pessoa, como profissional? Como é que você moldou toda essa musculatura que você tem hoje aí no mundo empresarial? Empresa familiar, né? Eu tenho um italianão lá que é o seu Filippo Drago, que é o nosso mestre, meu patrono. E ele nunca deixou a gente solto, né? Desde a adolescência, ele sempre queria que a gente tivesse uma carreira, um futuro na vida promissor. Ele queria sempre replicar a capacidade de empreender dele nos filhos, né? Então, assim, eu não tive muita escolha, não. Nunca me deixou muito... vai fazer o quê? Não. Fiz direito porque ele, de alguma forma, queria que, como empresário, você tivesse capacidade de conhecimento do direito, para que, de alguma forma, você soubesse até os riscos, calcular os seus próprios riscos. Então, a gente foi formado, eu e meus irmãos sempre fomos formados com esse conceito de empreendedorismo desde a base, né? Então, não tivemos muita escolha para fazer assim, vou fazer isso, quero ser médico, quero ser surfista profissional. Não deu chance. E desde começo, ele colocou a gente para trabalhar, eu particularmente aos 14 anos. Logo que eu dei o primeiro vacilo, ele já tirou a rede de conforto do chão e começou a mostrar o que era a vida real, como é que o dinheiro caía na conta. E a primeira foi quando eu não passo, eu repeti de ano. Entendi. Na oitava série. Uhum. E aí ele falou: amigão, ano que vem estuda à noite e vai começar a trabalhar. Porque até então você estudava durante o dia de boa. Era um bom vivano, não tinha responsabilidade. A responsabilidade era estudar. Né? E eu confesso que eu não lidava muito bem com essa matéria, né? Então, assim, levava a vida numa boa. Era com a matéria ou com a disciplina de estudar?
Acho que, sei lá, pouca responsabilidade, né? Ele deu essa liberdade pra gente ficar um pouco mais à vontade, mas depois ele veio com a varinha e veio puxando. Depois que, de alguma forma, eu tive essa experiência, me colocou na rédea e depois nunca mais a gente quis saber de outra coisa que não fosse trabalhar, empreender e vencer desafios como você bem colocou na abertura, né? Acordar todo dia de manhã e ter um propósito para ir buscar, né? Uhum. E como foi teu começo na empresa? A hora que o seu Felipe falou para você, pera aí, Ricardo, você não está entendendo a coisa. Senta aqui do meu ladinho que você vai ver como é que funciona, como é que o papai coloca dinheiro na conta. Foi bem tranquilo, assim, né? Porque ele ainda tinha a indústria, né? E a gente... Era indústria do quê, Ricardo? Metalúrgica. E meu pai sempre foi um empresário, sempre foi de A a Z, nunca foi só industrial. Ele chegou a ter comércio, posto de gasolina, enfim, ele flutuava em vários ambientes financeiros. E me deparei lá com a situação que eu tinha que repassar meu ano e tal, e ele me colocou para estudar à noite e trabalhar durante o dia. E aí eu, né, como bom filho de patrão, botei minha polo, botei minha roupa de marca e fui trabalhar, né? No dia seguinte, isso aqui eu vou tirar de letra. Ele acha que ele vai me... Pegou aquele perfuminho que saía para balada. Vou pagar de gatão aqui. E assim, uma história interessante, porque realmente meu pai teve uma visão de formador, né? E cheguei lá todo bonitão, achando que eu só ia assinar cheque, só ia mandar, mas assim, a primeira atividade que ele me deu foi pegar um balde de água e um paninho de chão e um sabonete de pedra. E aí ele virou para mim e falou, você vai lavar o chão. Falei, como assim? Pô? Né? Tô aqui todo vestido, todo engomadão aqui para passar o dia aqui dando ordem, né? Vim aqui para dar ordem, não vim aqui para trabalhar, né? Naquela arrogância juvenil, né? Falou, não, você vai começar onde você tem que começar, lavando o chão onde você pisa. Você tem que valorizar o chão que você pisa. E aí, né? Naquela época eu achei que ele queria me diminuir, que ele queria, de alguma forma, me menosprezar, me ridicularizar perante os outros funcionários da empresa. Como o filho do dono tá lavando o chão da empresa, tá lavando a escadaria né? E nessa escadaria que era eu estava no terceiro andar, né? Era a escadaria, na escadaria existia o emblema do nosso sobrenome, né? Então, assim, ele construiu o prédio e naquela escadaria ele fez o nosso sobrenome ficava nos estágios dos patamares. Dos patamares. E aí... E ele falou, não, mas aí de tanto resistir, eu falei, tudo bem, vai, vou pegar uma mangueira aqui e vou fazer do meu jeito, né? Não, sem mangueira. Baldezinho, água, sabonete e pão, e o pano. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a água, vai enxaguar, vai passar primeiro, vai tirar primeiro sujeira, vai voltar, vai enxaguar de novo, vai passar o sabão, vai enxaguar de novo, vai a escadaria são 3 andares de escadaria. Cara, né? E aí, de alguma forma, eu saí aquele dia arrasado, queria me emancipar, achava que aquilo era um abuso da paternidade dele, né? Isso aí, enfim. Mas, na verdade, depois que a gente começa a entender, foi a maior essência, a maior lição de vida que ele pode ter me dado, né? Daí por diante, ele efetivamente criou um homem, né? E, na verdade, ali era de um filho eu tive as bases para me tornar hoje quem eu sou. E a pessoa, o caráter, formação de caráter, formação de valor real de vida, né? De propósito, que é o que hoje, graças a Deus, a gente tem, né? Eu e meus irmãos, como conteúdo para poder replicar isso aos outros, né? Que você tem bom de exemplo, você replica. Bom ou ruim, você replica. Então, esse foi o grande legado que ele, como pai, educador e empresário, nos ensinou a passar. E, sim, e depois, né? Não sei se eu estico agora, mas... Manda ver. Depois a mensagem qual foi, né? Você saber
que não é a posição que você está, né? Mas saber dar valor ao esforço, né? Da mais básica a atividade até para você poder valorizar o patamar onde você está como dono, entender toda a relação de coexistência que você precisa ter. Essa foi a primeira lição, né? E depois disso, teve a segunda lição que você vai me contar. A segunda lição é que, de alguma forma, ali eu estava realmente, né, valorizando o esforço do que eu estava pegando de graça, né? Que foi a estrutura, ou seja, o fato de você racionalizar os seus suprimentos, né? Você saber... mas eu podia ter pego a mangueira, pegar lá e jogar a água e dar um... Não, a racionalidade do processo do balde, a racionalidade do pano, a racionalidade do uso do sabão de pedra, né? Então, tudo aquilo era a racionalização do custo de você fazer algo de forma que você já pensava em todo o teu processo produtivo, né? Tirando ali o ensinamento, não é a ferramenta, mas o que tinha de essência por trás dessa situação que ele tinha me colocado para eu me fazer passar, né? E a experiência, isso eu levei pro resto da minha vida. E toda vez, assim, a partir do momento que você sabe dar valor a isso, as dificuldades ficam menores na sua vida, né? Você sabe subir, mas você sabe descer, e você entende que aquilo não é o grande valor, né? Não é o quanto você tem no bolso, não é o quanto... É o que você tem dentro de si, né? Legal. E nesse primeiro dia aí, quando você passou por essa experiência que você nem imaginava, como é que foi dormir à noite, cara? Não. Você foi falar boa noite, papai, sua bênção, ou simplesmente chegou em casa, bateu a porta do quarto e falou: esse é o meu mundo, quero ficar sozinho? Não, eu quero ver como é que eu... É que na época atual eu ia chamar a defensoria da criança e do adolescente, né? Mas naquela época não, extremamente revoltado e assim, achei aquilo um absurdo, né? Um absurdo. Não tinha entendimento do tamanho da sabedoria que ele estava me transferindo, mas o primeiro ato é a revolta, porque você está me tirando da zona de conforto, né? Então, assim, quem quer ser? Ninguém quer ser. Ainda mais eu ainda, que não tinha... Estava dormindo na zona de conforto, então nunca nos faltou nada. Então, de alguma forma, eu nunca tinha colocado a gente nessa situação profissional de você ter que se expor, de ter que sair do... Né? Para mim, aquilo foi uma desconstrução. E não dormi, de verdade, não dormi. Você é irmão caçula ou tinha... Eu sou do meio. Você é do meio. Sou do meio. Mas, assim... Estava lá, minha mãe, coitada, é uma grande ouvinte, ela teve que receber as minhas indignações, mas sempre com muito boa sabedoria, souberam conduzir e, de alguma forma, sair daquele campo visual que eu tinha e eu consegui enxergar o que estava todo por trás disso e o que eles estavam tentando me ensinar. Legal, legal. E depois disso, qual foi o primeiro cargo que você galgou lá dentro da empresa do teu pai, que você falou, pô, legal, não, agora eu tô chegando lá. Não fui só o homem da faxina, não. Então. Não, depois, de alguma forma, aquele foi só o primeiro dia, foi só o primeiro impacto. Sim. Depois eu fui para a área administrativa, controlava recebimentos, né, o fluxo financeiro, que essa é outra paixão do meu pai, né, a parte de saber gerir economicamente. Então, nisso eu cuidava lá da parte financeira, cuidava da parte de faturamento. Então, comecei a me posicionar mais na área administrativa. Dali, ele nos direcionou para fazer o curso técnico de administração de empresa. Terminado o curso técnico, e aí, passando os anos, né, a gente galgou o direito como capacitação, né, administrativo, direito. E depois a vida nos abraçou aí, e aí a gente foi para campo mesmo. Né? Sempre galgando os menores passos, né? Sempre das menores escalas e ali dividindo ombro a ombro com o time, né? Saí de auxiliar de escritório, fui para, gerente, encarregado de expedição, eu fui aí mais na área operacional, né? Fui para chefe de armazém, aí depois fui galgando a evolução natural, passando por todos os departamentos da empresa até, de alguma forma, conseguir alcançar uma diretoria
né? Por desafio, logicamente, sempre é desafio, né? Mas aí ter o frio da barriga de você chegar a uma posição de diretoria e falar, será que eu dou conta? Que agora sim, até agora tinha alguém na minha frente dizendo o que eu tinha que fazer, né? Então, mas e agora? Sou eu, né? A batuta veio para minha mão. Tipo, como que é usar essa proatividade de verdade? Como é que eu vou tocar essa orquestra, né? Uhum. E aí, hoje, graças a Deus, a gente fez um processo de sucessão em vida, né? Então, meu pai hoje delegou a nós, né? Como filhos, a sucessão dele. Então, é um processo difícil, porque você nunca vai ser igual não dá para se espelhar, falar, vou ser melhor do que ele, não, porque a história de vida dele é insuperável. Mas a gente fez jus ao legado dele. A nossa missão única nessa vida é fazer jus ao legado dele e a tudo que ele nos preparou para ser, né? Legal. E em algum momento em que você estava ainda galgando aí esses primeiros degraus aí na tua carreira dentro da empresa, você pensou em sair e falar, cara, eu acho que não é isso que eu quero fazer, eu acho que eu vou aproveitar isso que eu capitalizei até agora, vou montar meu negócio, vou deixar cada coisa no seu lugar. Passou isso na sua cabeça? Porque geralmente, principalmente agora, me ocorreu, porque você falou assim, que o seu pai sabiamente conseguiu fazer a transição da empresa, foi tirando os poderes da mão dele e delegando para vocês. Mas não teve algum momento que você falou, cara, acho que eu vou sair daqui, deixar minha família de um lado e eu vou para o outro? Sim, assim, quando você está trabalhando numa estrutura familiar, os picos de emoção e raiva são latentes, né? Então, assim, quando tá tudo bem, ninguém questiona nada, tá tudo ótimo, né? Todo mundo, de alguma forma, tá ali, tá naquele ciclo, tá no desafio. Os momentos de crise são os momentos de confronto, né? E principalmente quando você tá num elo familiar, essa zona de confronto é a parede que aparece na sua frente. E aí, um pouco aí, você vai ganhando maturidade, quando mais jovem, você fala, não, isso aqui é muito ruim, eu tô aqui sempre a reboque de alguém, eu nunca vou ter meu espaço, né? Mas aí o tempo vai te massageando, né? As experiências vão te quebrando, né? As suas linhas de superação, e você começa a entender que não tem outro, pelo menos hoje eu não me vejo em outro lugar que não seja ali, né? Até porque um dos grandes elos da manutenção desse ciclo é a relação familiar. Ou seja, você tem ali é o que te une e o que te desgasta, né? Porque você está sempre no elo familiar, mas a partir do momento que você começa, e aí sabiamente, né? Porque essas são as lições que aquelas sementes são plantadas lá atrás, que hoje ramificam. Meu pai sabiamente fez aquilo ser a paixão da nossa vida, né? Então hoje nada substitui esse propósito, né? Que é a gente valorizar o legado de vida dele, o legado de história dele e fazer disso o nosso legado, né? Essa ser a nossa maior entrega. Então, vou buscar uma carreira solo hoje, graças a Deus a gente já teve tantos altos e baixos, a gente já superou tanta coisa para estar onde está, que você fala assim, não, como é que eu vou fazer isso que eu recebi gratuitamente ser algo muito mais, que tenha mais brilho, que tenha mais reconhecimento, que consiga alcançar outros patamares além do que eu tenho hoje, né? Então, esse é o grande desafio. Não, mas carreira solo não, já passou, lógico, né? Os momentos de crise, mas hoje você só pensa em como é que eu faço para crescer mais e mais e empreender cada vez mais. Porque foi esse a grande DNA dele, né? Nós fomos formados por empreendedor. Então, filho de peixe, peixinho né? Diz o ditado. Então, qual é a nossa cabeça? Esse negócio especificamente? Não. É ser um empreendedor, é você ver, né, na caneta, né, aquele exemplo, me vende essa caneta, você vendo em pequenas oportunidades sempre o grau de empreendimento, sempre o grau de empreender. Eu te fiz essa pergunta, fiz questão de te fazer essa pergunta, Ricardo, porque esse programa é visto por bastante empreendedor e principalmente empresas familiares. E geralmente a gente
está conversando com esses empresários, eles falam assim, nossa, cara, mas briguei com meu pai, briguei com a minha irmã, cara, eu vou largar tudo, vou fazer tudo outra coisa. Aí tem aquela pergunta básica que eu sempre costumo fazer para eles. Como que é brigar durante a semana dentro da empresa por algum resultado e depois você quer almoçar com a galera no domingo lá, trocando ideia numa boa? Como é que vocês fizeram para administrar tudo isso? Não, primeiro, de alguma forma, você, como toda boa sociedade, seja ela familiar ou seja ela empresarial, você precisa ter um alinhamento de ideais. As pessoas precisam pensar pelo mesmo ângulo, né? Podem pensar diferente, mas o propósito precisa ser o mesmo. Uhum. E, graças a Deus, essa sintonia nós temos, né? Então, estamos ali para quê? Para que eu fique mais rico? Eu, Ricardo, fico... Não. É para um propósito que aquele núcleo empresarial cresça e prospere, né? Então, não está a figura do Ricardo na primeira pessoa, não está, no caso, a minha irmã, minha par lá na área financeira, não está a pessoa dela em primeira pessoa e a gente ali não está disputando por ego. A gente está disputando com que a gente tenha melhores ideias e faça daquilo crescer. Então, esse alinhamento mata boa parte do problema. Mas temos as nossas zonas de ataque, de confronto, de confronto de opiniões, de argumentos, sim. Acho que a sua entrada ela é um poço de sabedoria, né? Temos que ter os dias bons, os ruins, mas nada como um dia após o outro. Né? Então, dentro de um dia após o outro, a gente perdeu, né? E nenhum de nós é 100% vencedor, né? Nós temos dias dos quais a gente sai ganhando e tem dias que você sai perdendo. E digerir é um processo da noite virar. E eu, particularmente ali com a minha irmã, no nosso dia a dia, eu na área mais executiva, ela na mais financeira, então ela é racional, eu sou sonhador e essa alquimia acabou acontecendo de forma boa, mas é o positivo e o negativo todo dia brigando. Então eu quero ir para os 4 cantos do mundo. E ela fala, peraí, planejamento, né, a austeridade financeira. Então ela, de alguma forma, faz com que eu voe, mas com a corda na mão, né? Ou seja, dizendo, até aqui você vai, daqui você não passa. E aí eu respeito, principalmente ela como minha par, de entender quando ela me põe os limites, né? Ou seja, posso, mas não... Como é que é? Tudo posso, mas nem tudo devo, né? Então, exato. E o equilíbrio. E assim, até falando de processos familiares, deixar claro assim, o reconhecimento não só no núcleo familiar, mas no núcleo profissional. Né? Isso é uma coisa que a gente acaba... estamos no dia a dia sempre lutando. Não. Mas eu acho que um dos fatores que ao longo do tempo... Você tem que saber reconhecer o teu time, saber reconhecer as pessoas que estão com você, porque se você abdicar desse processo, você acaba... A sua certeza que você os reconhece, se não for verbalizada, gera o ato de segurança e a insegurança gera crise. É aquela questão de o óbvio também precisa ser dito. É perfeita essa frase, né? O óbvio também precisa ser dito, é isso mesmo. Legal. E eu percebi que você também, além de todo esse comportamento bacana que você tem com a tua família, em termos também empresariais, você se preocupa também com os teus funcionários. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu quero perguntar para você o seguinte, quando é que vocês começaram a expandir e foram para o ramo da logística aí, dentro dessa metalúrgica? Na verdade, meu pai ele teve uma oportunidade de sair da área da área industrial. Nós somos lá da região do Grande ABC, então uma região altamente industrializada, altamente sindicalizada, enfim. E meu pai, de alguma forma, já chegou a ter uma oferta muito boa, né? E ele falou, bom, tá na hora de realizar o ativo, né? E ele acabou, de alguma forma, vendendo a empresa, enfim, e aí ele tinha que deixar algum caminho para nós, né? Então, assim, a logística entrou para nós porque a gente tinha muito ativo, né? Muitos armazéns, e a gente tinha que tentar alugar. E aí, na época, né, é que meu pai sempre fez a gente acompanhar, vou acabar voltando um pouco, mas em 82 o Brasil passava por uma crise muito grande e a gente tentava alugar os imóveis e nada acontecia.
E na vinda, eu não vou saber precisar que ano agora, a logística estava... né, a logística como terminologia, ela estava começando a ser descoberta, né? E aí meu pai viajava muito para fora, enfim, ele falou, bom, acho que eu vou botar esses moleques aqui para trabalhar com isso. E aí a gente começou a ser o nosso ramo de atuação, né? E começamos como todo mundo começa, né? Sem nada. Então, compramos a primeira empilhadeira, descarregamos, não tínhamos ajudante, descarregamos o caminhão nas costas, né? A carga de sacaria nas costas. Então, meu pai nunca deu nenhum tipo de benesse, por maior que seja a capacidade financeira que ele tivesse. Ele nunca deixou isso ser levado. Ele mostrou bem a vida como ela é. Então, assim, na época meu irmão, que era meu irmão mais velho e eu, que estávamos, a minha irmã ainda era muito nova, né? Assim, foi dando só dificuldade, e fez a gente, de alguma forma, encarar os desafios como eles eram, né? Então, tivemos que juntar dinheiro para comprar a primeira empilhadeira lá no armazenzinho. Os ajudantes iam embora, a gente tinha compromisso com o cliente, então a gente saía da administração e ia descarregar caminhão, né? A sacaria, nunca mais esqueço, saco de 25 quilos de ureia nas costas. Então, assim, e isso, graças a Deus, fez a gente entender o lado humano, né? Ou seja, você não se posicionar na tua posição e achar que a sua razão é maior que a dos outros, né? Você entender... poderia ter abreviado isso? Ele poderia ter, de alguma forma, a gente poderia ter passado isso sem ter que ir para a zona de confronto, de guerra, né? De você estar ali na zona de combate? Poderia, mas a gente talvez não teria essa sensibilidade tão aguçada quanto a gente tem hoje. Ou seja, conhecer o outro lado para hoje, com a quantidade de funcionários que vocês têm. Vocês estão com quantos funcionários lá agora? Em torno de 100 funcionários. Em torno de 100. Terminal. Então, essa questão foi bastante preponderante para você, porque a partir do momento em que você carregou o saco lá de 25 quilos nas costas, hoje você sabe por que um cara está passando por aquilo também. E essa é... Você sabe a dor desse. No outro dia a gente estava rendido, né? Ou seja, você estava sem condição nenhuma. Só que você tinha que levantar para trabalhar. Né? Por maior que não seja a nossa vocação, né? Não era nosso preparo físico, a gente não tinha preparo físico para aguentar aquele embate, mas sem alternativas, aquele era a nossa alternativa. Né? Então, e no outro dia tinha que levantar. Mas a gente não estava descadeirado, né? De alguma forma você estava estava corcunda de tanto que você fez, porque o corpo esfriou e você não estava enrijecido aí, né? Mas é o grande divisor. Tanto é que isso a gente tenta replicar para a estrutura, né? Essa capacidade de você entender até desde da mais da alta gestão até a tua base, né? No caso, o exemplo da faxina, né? Você entender o que é você estar no ambiente, ele está limpo, né? Qual a responsabilidade, o que está por trás daquele profissional que está ali, né? E que muitas vezes a pessoa simplesmente acha que é só jogar sujeira e que alguém vai limpar, né? Então, assim, não, tem uma pessoa ali, ela está ali, e você tem que racionar aquilo para que seja uma forma, né, de que seja todo mundo dê valor àquilo, né? E dê um valor ao trabalho. Isso valoriza o próprio trabalho da pessoa que está ali fazendo a própria atividade. Se eu valorizo o ajudante, eu não vou valorizar os demais e o miolo desses demais, e todos a gente procura deixar essa visão bem clara. Né? Tanto é que, só citando assim, mas é um toque, né, que a gente tem no nosso refeitório. Nós fazemos questão de recolher os nossos utensílios ali e deixar de forma já mediamente preparada para que o pessoal da cozinha só faça ali o processo realmente de limpeza. Então, assim, são práticas que você vai adotando e você vai servindo de exemplo, né? Mas eu preciso levantar e recolher meu prato e fazer ali a asepsia primária, básica. Eu poderia dizer que não. Mas que isso me rouba? Nada. Né? Mas, de alguma forma, mostra respeito por aquele que está lá e que, de alguma forma, vai ter que fazer esse trabalho. E a gente entende que também boa prática para tudo, né? Principalmente para a gente que trabalha com armazenagem. Você precisa
saber como se posicionar de forma limpa no teu processo, né? Que é uma atividade bruta, mas há formas e formas de você trabalhar, né? Entendi. E como é que começou toda essa expansão depois aí dentro dos seus armazéns, Ricardo? Como é que foi essa história? Na verdade, a Gesbeck ela era uma empresa de economia mista, né? Da qual a gente não era o controlador era a própria prefeitura de São Bernardo do Campo. Era a prefeitura que capitaneava tudo isso? Justamente. Foi o primeiro terminal alfandegado de zona secundária do Brasil. Justamente ele foi criado numa época de protecionismo econômico, onde o Brasil tinha as fronteiras fechadas, né? E tudo era racionalizado por cotas, né? Você tinha a Cassex, que racionalizava, você pode importar tanto de aço, você pode importar tanto. Então, tinha ali um mercado... O Brasil era fechado economicamente, só que ela foi fundada em 1971, né? Então, assim... Visionário, eu chamo assim, visionário é que em 1971, né? Ou seja, 51 anos. 51 anos atrás, pensava em uma economia fechada, pensava num terminal alfandegado como uma forma de dar vazão ao comércio exterior, né? Então, assim, isso é valorizar quem veio antes de você, você respeitar quem de alguma forma preparou o caminho que você hoje está conduzindo, né? Naquela época nós éramos minoritários, ali basicamente a empresa foi forjada para que a prefeitura pudesse escorar a indústria automobilística que estava vindo. Então, ela na época não existia container, nós temos uma foto emblemática lá, que é a foto daquela época onde você tinha um armazém, mas era tudo granel, né? Ou seja, você tinha o aço, mas ele vinha em granel, você tinha as máquinas que vinham em granel, então tudo não existia container. E ela serviu de base para acolher a indústria automobilística, né? Insumos, o Brasil naquela época, isso é umas coisas que meu pai sempre cresceu muito na carreira, porque ele foi industrial, porque naquela época o nível de industrialização foi formado. Então as indústrias vieram e depois elas forjaram os autopartistas, né? Então, de alguma forma, ela foi formando o parque de fornecedores ali na área de São Bernardo. E São Bernardo teve uma riqueza que era ter 4 ou 5 indústrias automobilísticas no município. Então, ele ganhou uma proeminência muito grande, né? Fato é que você tinha lá Ford, Volkswagen, Scania, Toyota e assim, Willys, né? Então, assim, você tinha 4 ou 5 montadoras dentro de um município. Isso deu uma vocação para São Bernardo e o fato de ter um terminal de zona secundária ali, um terminal alfandegado. E aí, em 99, 94, veio o Plano Real, o Fernando Henrique veio com a política de desestatização, e a gente sempre, de alguma forma, querendo expandir mercadologicamente. E aí, em 99, teve um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, dos quais nós logramos êxitos. Vocês foram um dos participantes. Fomos participantes e fizemos a aquisição do controle acionário da empresa. E aí, um processo de saneamento, aquele processo de chegar, tomar a frente do negócio, fazer o processo de uma empresa que tinha lá um viés político, de alguma forma você fazer o processo de empresarial dela, né? Modificar a política de tirar caminho. Praticamente a cara, né? Porque aí o pessoal conhecia como uma empresa pública. E de alguma forma ela estava diretamente vinculada à administração da cidade, né? Como uma empresa de economia mista, né? Então mas ela não tinha nada a ver com o município, ou seja, não tem o município ser mandatário de uma empresa de comércio exterior. Peraí, né? Qual a relação? Não faz parte, não é saneamento, não é nenhuma atividade primária. Uma atividade que faça parte mesmo da população. Perfeito. Ali. Então, esse foi um dos propósitos da desestatização, tirar aquelas empresas que não faziam parte da relação direta da prefeitura, do agente público, e nós assumimos aí a administração. Quando assumimos a administração, choque de gestão, né? Ou seja, você vem com uma nova filosofia, você vem com uma nova visão de mercado, e aí foi os amadurecimentos, né? Você vai... como é que é? Pô, e aí? Agora tem que encarar esse leão aí. Como é que a gente encara? Pô, e os desafios de passar esse ciclo.
Uhum. E aí, com isso, a gente conseguiu ter uma visão um pouco mais estratégica, não só da logística nacional, mercado local, mas também aí conseguimos alcançar a logística internacional, né? Olhar, bom, mas peraí, onde é que essa carga está vindo da onde? Pô, está vindo da China, né? E depois, pô, mas o que tem lá? Como é que tá? Né? De onde entender os fluxos de mercado, as economias, enfim. Aí foi um aprimoramento, principalmente para mim, né? Que falou, pô, mas eu tô acostumado aqui a controlar o João que vem dali e cruza até aqui, né? Abastecimento daqui do armazém. No máximo saiu desse município e foi para o outro. Saiu de São Bernardo e foi para Diadema. Sim. E agora eu tenho que cuidar, pô, eu tenho que ver todo o fluxo de uma cadeia que está além da minha zona fronteiriça, né? Os empecilhos, eu tenho que ter licença de importação para isso, tem que ser o recolhimento tributário, como que tributo, quem não tributa, e aí a faculdade começou a ganhar um nível maior, né? A gente começou a ser forjado em comércio exterior. Entendi. E aí, qual foi o seu maior desafio? Foi esse de se conhecer o além fronteira para trazer para dentro da tua cidade, para dentro do teu armazém, aí no caso? Assim, particularmente para mim, o maior desafio é você, como bom brasileiro, né? Passar por todos os altos e baixos econômicos que a gente obrigatoriamente passa, né? Então, como dizem, o Brasil não é para amadores. Não é para amadores. E aí, entender também que esse é o nosso maior potencial, né, internacional. Porque nós temos um grau de resiliência que outros países não têm. E aí, um empreendedor capaz de investir no Brasil, talvez eu vou até devanear um pouco nesse sentido, mas o empresário que sobrevive ao Brasil, ele sobrevive a qualquer outro tipo de ambiente, né? Por quê? Porque você falar de uma hiperinflação, e aí, da qual eu não vivi como ator principal, eu vivi como secundário, de uma inflação de um overnight de 80% ao dia, né? É aquela época, para o cidadão comum, você ia no mercado de manhã e à noite você pagava tudo o outro preço. Perfeito. Como é que você explica isso para um gringo? Para um gringo, que a inflação dele nunca rompeu um dígito, né? Então, assim, a gente se pautou em cima dessa capacidade de empreender, dessa capacidade de resiliência de um ambiente hostil a cada 5 minutos, voltado à logística, que é essa realidade, ou seja, você está na logística, você acorda de manhã e você não sabe o que vai ser seu dia. Até você né? citou aqui uma frase que eu achei bem interessante, até te cortando, porque vai caber aí dentro desse raciocínio teu, que a logística, eu até notei aqui, ó, a logística é feita para dar errado. Sim, né? Então, assim, são ensinamentos de mercado que você vai colhendo ao longo. Assim, mas eu planejei tudo certinho, a minha planilha tem que estar de A a Z, eu sei todos os roteiros que eu já parametrizei todo o meu processo. Cai no minuto seguinte, você terminou de escrever aquilo já não é mais uma verdade absoluta, né? Você tem que... São N cenários, você tem câmbio, você tem guerra, você tem pandemia, você tem N situações que nada daquilo dá para você se pautar como sendo a base do teu trabalho, né? Você tem que mudar aquela realidade. Então, você tem a resiliência nesse setor, você tem a resiliência econômica de você gerir as nossas crises internas e o reflexo das crises dos outros países sobre nós, empurrando a nossa economia. Isso traz para a gente uma capacitação que empresarialmente tem que ser exportada. Né? E aí foi nesse sentido que a gente foi tentar exportar essa capacitação para outros lugares. O que a gente começa a ver agora, né? Então, por exemplo, você chega para os Estados Unidos agora, ele está numa inflação de 2 dígitos. Ele sabe lidar com isso? Né? Não, estava na zona de conforto, a economia estável, né? Mas agora o americano vai ter que sair da cadeira, vai ter que rebolar, né, os aumentos de gasolina, né, que a gente estava acostumado a ter, eles de alguma forma estão tendo que experimentar. Então, assim, por isso que de alguma forma o brasileiro, né, a gente tem essa capacidade de resiliência, né, nós temos, para mim, e aí eu não sei se eu vou acabar desviando, nós temos o melhor país do mundo,
né? Com recursos naturais, com um povo maravilhoso, sempre dinâmico, feliz, né? A gente só precisa talvez melhorar um pouco as nossas políticas governamentais, mas nós estamos na melhor nação do mundo. Não temos terremoto, temos 2 ou 3 safras por ano. Então, assim, se a gente soubesse valorizar mais as nossas capacitações e olhasse o plano governamental aí, as eleições próximas, ajudassem a gente a ganhar esse grau de maturidade do que a gente precisa resolver em casa, nós certamente seremos exportadores de grandes grupos econômicos, né? Você pega aí hoje a Embev, né? A Ambev, preeminência dela no mundo, a própria JBS, né? Então, outras tantos, que é a nossa ambição, ou seja, a gente que como empresário quer ver com que os empresários sejam referência, os brasileiros sejam referências intelectuais futuras. Hoje a gente ainda não tem essa, né? A gente ainda está muito aquém, mas certamente eu espero, e esse é o meu desejo em vida, de ver a nossa capacidade Brasil ser melhor explorada, né? Mas, como dizem alguns que me antecederam, né? E eu converso muito com os amigos dos meus pais, o Brasil é o país do futuro. E aí tem um amigo do meu pai que fala, pô, mas quando eu cheguei, né, o Brasil já era o país do futuro. Mas tomara que um dia a gente efetivamente aproveite as oportunidades que o mundo nos dá e encare como a China encarou, né? Que eu, de alguma forma, fiz um estudo sobre a China antes de romper o ano 2000, ela chegava a ser a 20ª economia do mundo, né? E hoje você olha o que é a China, ela já passou os Estados Unidos. Os Estados Unidos está tentando correr atrás para tentar dizer que ainda está na frente. Mas se você botar o VAR ali e botar na linha mesmo, você já viu que os Estados Unidos, de alguma forma, já não é, ou já está muito próximo de perder a proeminência econômica mundial. Em se tratando de logística e em se tratando de pandemia, houve um crescimento no setor da logística absurdo durante a pandemia, por incrível que pareça, né? Aí cai naquela questão que você estava falando muito sabiamente, Ricardo, da questão do país ser um país de oportunidades. Sim. Então, a logística brasileira, principalmente, cresceu bastante, né, durante a pandemia. Sim, você basicamente redesenhou a logística nacional. Então, por exemplo, não só a nacional, mas a mundial. A pandemia, no meu ponto de vista, já é a nova organização desse novo bloco econômico liderado pela China, né? Então, assim, o mundo se acomodou na China como sendo o maior produtor de insumos, é o maior fornecedor do mundo, tanto a proeminência econômica que ela hoje tem. Só que o que acontece? A partir da pandemia, acabou a irrigação de consumo. Então, nós estamos vendo aí a crise dos chips dos carros. Então, você não tem produção de carro porque não tem o chip. Pô, mas o chip é feito aonde? É feito na Tailândia, é feito... né? Então, a empresa quebrou por causa da pandemia. Ou seja, ela, não sei se agora precisar, se foi por causa da pandemia ou não. Acho que para mim foi efeito econômico, né? Na verdade, a situação econômica dessa empresa, ela quebrou. E aí? E aí que começaram a entender, né, que o fluxo da cadeia de just in time, que a gente planejava aqui o roteiro e dizer, mas eu tenho uma cadeia que ele pega aqui, não desce do caminhão, já vai para a linha de produção, né? Todo esse quadrante perfeito não existe mais, né? Porque hoje ainda é a realidade da indústria automobilística, da qual a gente é vizinho lá. Os carros estão inacabados em pátios. Exatamente. Né? E eles até anunciam que, olha, determinado componente para tal marca não vem, então o seu carro vem sem isso daí, e é isso aí que tem. Perfeito. E o preço do usado, ou seja, o impacto disso. Então, falando em logística, no processo de pandemia, teve o novo desafio do novo desenho da cadeia de suprimentos, que está sendo redesenhada, né? E aí até onde vai a dependência econômica exclusiva da China, até onde a gente depreciou a nossa capacidade produtiva. A gente está dependendo muito deles. Sim, dentro da sua opinião, como é que está? Totalmente. Hoje você pega, por exemplo, a nossa região lá, que é de São Bernardo, houve um processo de desindustrialização, a usar o nosso próprio exemplo. Meu pai era da cadeia de produção, né? Foi industrial,
Ele se convenceu que não valia a pena. Hoje ele vê lá no terminal chegando forjados, que ele chegou a ter uma forjaria, forjados da China, com padrão de acabamento muito melhor do que ele fazia na época que ele tinha a forjaria. Com um preço muito competitivo. Extremamente. Só que o minério é nosso. Então, ou seja, a gente exporta o minério, de alguma forma a gente exporta a matéria-prima à base, isso vai para um processo de industrialização a 45 dias de navegação, é produzido e volta para nós mais barato do que a indústria nacional tinha capacidade de produzir. O que você acha que... Esse tipo de cálculo, esse tipo de conta sempre intriga, né, Ricardo? Até eu trabalho na área de audiovisual também e muitas vezes você pega um produto chinês com uma qualidade, chega rápido, funciona e bem mais barato que um produto que se adquiriria no mercado nacional. Sim, mas aí entra um pouco na nossa falta da reforma tributária, né? O país ainda é muito... Você acha que a questão é a tributação? Ah, sim. Não tem como. Como é que o minério que sai daqui, ele é processado do outro lado do mundo, efetivamente, e volta para cá mais barato? É a mesma coisa que você dizer para mim que essa água aqui que a gente extrai aqui da torneira do nosso lado, ela é mais cara do que eu ir buscar na distribuidora que fica a 3 quarteirões daqui. Então, assim, não há lógica. A lógica hoje o preço de commodities, enfim, vamos falar de forma mais simplória. Não há lógica. Né? Você pega, por exemplo, falando de infraestrutura industrial, você pega uma Cosipa que era, né, na parte de aços e forjados, enfim, que era grande, tá sucateada, né? E outras tantas empresas, a gente lá é testemunho de várias empresas do ciclo industrial que se sucatearam. Por quê? Porque não tinha capacidade de competir. Ou seja, por uma linha de financiamento que desse capacitação para esse empresário investir no parque fabril dele, para que ele pudesse ter um grau de eficiência, né, produtiva que fosse refletida ao preço, e nós não temos política tributária compatível, né? Então, assim, se a gente pegar o mesmo grau de dificuldade nosso com a indústria, talvez, da China, ele tem o melhor parque tecnológico, né? Vamos citar aqui um exemplo do trem-bala. Hoje você vai para a China e anda num trem-bala feito pela indústria nacional chinesa. Mas quem levou a tecnologia de trem-bala para a China? Foi a Siemens. E hoje, quanto a Siemens tira de proveito do projeto que ela foi implementada na China? Não tem mais. Foi privilegiada a indústria nacional, né? Ou seja, e aí entra um pouco dessa política de país, né? Ou seja, a gente abriu mão da nossa riqueza, vendemos ela commodity e compramos ela manufaturada aqui. Quer dizer, a gente fornece a matéria-prima, eles nos dão o produto manufaturado e a gente paga infinitamente mais por isso. Não, talvez até menos por causa do peso tributário. Mal paga mais caro. Assim, desculpa até, porque você tem os custos de importação e tal. No final, essa conta ainda é mais barata do que você produzir, né? Você tem reformas estruturantes no país que são necessárias, né? A tributária é uma delas. É aquilo que você falou, você trabalha na questão do audiovisual. Se você fizer uma análise prática, muitas vezes se você botar o teu tempo, teus custos, quando você vai levar isso para a ponta da caneta, no teu preço de venda, o mercado talvez não consiga absorver. Então, assim, é difícil, né? Eu acho que é um desafio que ainda a gente tem que buscar como política do futuro, aí, nosso futuro próximo, tentar regularizar o IVA, o imposto único, como são as práticas vamos usar os Estados Unidos como uma referência, né? O 6%. Pô, eu pago 6%, cara, meu cálculo tá lá. Né? Eu fui tentar buscar entender como é que o Brasil é vendido lá fora, para ver como é que a gente faz a atração de investimentos. Como é que a gente explica para alguém lá fora que a nossa carga tributária, né, majorada pode até chegar a 50%. Tipo, vamos lá investir comigo, porque lá, cara, você vai pagar 50% de imposto. Cara, né? Você tá louco. O cara vai olhar para mim e falar, como é que você atrai investimento para o país? Como é que você atrai esse polo produtivo para vir investir no país? Quando você tem uma carga tributária que, se a gente não fizer boas contas, você está pagando para trabalhar. E o mercado não vai pagar esse custo, né? De alguma forma, aí entra. Ele prefere comprar da China mais barato, pagando as taxas de importação,
do que efetivamente comprar do mercado interno. Guerra na Ucrânia. No que isso atrapalhou? No que isso atrapalha a logística? Você citou aí guerra, você citou a carga tributária, você citou também a pandemia. E agora, essa guerra aí? Mais um fatorzinho de tempero para a nossa crise global, né? Ou seja, você já tinha o efeito de recuperação pós-pandemia. E aí você vem com uma guerra na Ucrânia. Isso afetou, principalmente para o agronegócio, a questão lá dos insumos, né? Dos fertilizantes. Você tem uma crise interessante aí acontecendo na Europa por causa disso, né? Você tem uma crise nos Estados Unidos também em função desse choque entre essa nova Guerra Fria, né? Entre essas grandes nações, que na verdade, para mim, tudo isso é a nova geopolítica, os novos acomodações das placas tectônicas, né? Uhum. O mundo está se movimentando e aí você tem esses tremores. Isso impacta, por exemplo, a nós, talvez a gente, diretamente em tudo, né? Você pega o petróleo, a variação de petróleo, né? Em função da guerra da Ucrânia, você tem uma oscilação do fornecimento de gás, de petróleo, oferta, então isso está gerando a inflação nos Estados Unidos, né? Isso de alguma forma está gerando a nossa inflação aqui também, né? Então tudo isso mexe com a cadeia de consumo. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu sequer recuperar da pandemia. Então assim, você já está com um gap de reorganização pós-pandemia. Agora você tem uma instabilidade que não é uma instabilidade pouca, né? Você está falando do miolo da Europa, você está falando do miolo do mundo, né? Você está ali, a Europa, o euro, por exemplo, agora está extremamente, né, em zona de choque. A cotação do euro nunca chegou tão próximo da do dólar, né? Você tem a própria instabilidade econômica americana que, com o agravante da instabilidade geral, está empurrando o dólar para uma inflação aí de 2 dígitos. Então, Estados Unidos uma inflação de 2 dígitos. Então, tem muita coisa acontecendo, só que ao mesmo tempo, né? Nós estamos na tempestade perfeita. E parece que não acaba, né? Então, assim, aí vem a primeira-ministra do Estado, a chefe a Pelosi, vai visitar Taiwan, aí vem os caças chineses. Então, a gente tá assim, é bom ficar feliz com o que tá, porque pode piorar. Você falou das placas tectônicas, agora que você citou esse caso de Taiwan. É assim, parece que a galera sabe que tá ruim, mas está fazendo de tudo para piorar. Parece que dá para sempre piorar mais um pouco. Né? Não sei se é para desviar a nossa atenção, porque é para aquilo que a gente não quer resolver, ou aquilo que eles não têm condição de resolver, ou é a geopolítica, né? Como boa política é não me mexe aqui, que senão, se você mexer aqui, eu mexo ali, as zonas de compensação negocial, então... Mas tudo isso influi na nossa vida. Eu vou usar o exemplo lá do pânico, o afegão médio, né? Ou seja, nós aqui como dependentes desse ciclo, isso impacta na nossa vida econômica, na nossa vida social, isso começa a impactar de forma... Porque a gente... Quais são as próximas projeções, né? Uhum. Você pega, por exemplo, eu escrevi uma matéria hoje sobre a Argentina, né? Pô, o que é a economia da Argentina? Onde a Argentina conseguiu chegar? Né? Mas eles erraram demais. Cara, estão aqui, ó. Então, aí estão essa na questão. Nossa beira. Será que a gente daqui a pouco não pode chegar nesse desenho? Então. Né? Quanto de errado a gente pode também querer fazer para que, de alguma forma, a gente contribua para chegar no mesmo exemplo? Infelizmente, né, Ricardo, hoje não tem mais aquela coisa de o problema é seu, o problema é dos Estados Unidos, o problema é da Ucrânia, o problema é da Argentina. O problema é nosso, porque você está citando, parece que não, mas... Tem uma palavra aí que está permeando todo esse nosso bate-papo desde o começo do podcast, que é globalização. Tudo que a gente está fazendo hoje é global. Global. E impacta aquilo lá. A crise da Argentina impacta o Brasil? Com certeza. Uhum. Né? A nossa situação como Mercosul impacta na nossa condição de competir com o mundo? Com certeza. Né? A África é um próximo competidor forte com o Brasil, com certeza. Se a gente não olhar o nosso agronegócio, e boa parte da nossa economia hoje é suportada pelo agronegócio, e se como a China já descobriu a África, e elas têm as mesmas condições agrícolas que a nossa, e está metade do caminho de lá, será que não é
não é um degrau que se a gente não usar de forma inteligente, a gente pode cair, né? E aí, se tirar o agronegócio da nossa conta, a nossa conta fecha. Então, até eu ia te fazer essa pergunta, porque nós, nesse caso, não estamos colocando todos os ovos nessa mesma cesta, aí essa cesta é o agronegócio? Nós estamos com esse risco, porque o que segura hoje a economia brasileira e o que segura o nosso equilíbrio da nossa balança comercial é o superávit do agronegócio. Né? Uma vez que a gente já abdicou a gente já tem o minério, a gente não gera riqueza, a gente não gera valor agregado. Né? Então, ou seja, nós estamos pautados em quem? No agronegócio, que é a nossa grande riqueza. Nós somos um país que é um continente. Então, ou seja, nós estamos usando a nossa maior capacidade produtiva no agronegócio, né? Ou seja, até a agropecuária está perdendo espaço para a área de plantio, né? Então, hoje não é mais nem interessante você ter cabeça de gado, que sempre foi um investimento, porque Sim. hoje a soja está tomando conta de toda a área produtiva. Então, assim, são realidades diferentes e, sim, nós estamos se segurando muito no agronegócio. E se muda essa matriz? Né? E se a China realmente, com todas as dificuldades que ela tem para comprar terra aqui, o protecionismo interno, o investimento, e se lá na África ela chega lá, ela loteia, já está loteado, né? A gente já vê isso de forma mais real. E quais são os nossos próximos 10 anos? Né? Pautados numa política onde a gente só se apoia no agronegócio é o que salva a nossa balança comercial. E se a gente desequilibrar a nossa balança comercial, qual é a relação atual da Argentina? Né? Onde ela é mais compradora do que vendedora. E aí ela tem problemas sérios de infraestrutura econômica, porque ela não consegue gerar superávit, porque ela basicamente estagnou toda a parte de produção dela. Hoje né, fiz esse estudo, hoje vale a pena para o produtor rural manter o grão e não aplicar na terra. Por quê? Porque o grão valoriza mais que o dinheiro que ele vai receber por aquela colheita. Tem lógica isso? Né? O produtor rural virou especulador de grão. E outra, acaba virando especulador de si mesmo. Sim. Por quê? Mas ele ganha mais dinheiro em não fazer a produção do que fazer a produção. Porque a desvalorização financeira é tão absurda. Nós estamos a 200 pesos por $1. E a gente reclamando de 5 para onde? Até onde? Qual é o limite do fundo dessa piscina? Tá bom, aqui o nosso... Né, temos que agradecer que o nosso ainda tá raso, né? Tá na ponta do nariz, mas tá raso ainda. E a gente ainda tá sabendo mergulhar e... Não tem correnteza nessa piscina. Né? Você citou também uma coisa que eu acho bastante interessante, porque eu tenho a oportunidade de dar palestras também em faculdade, já dei aula também. E aí o que acontece, Ricardo, quando se fala em valor agregado, no caso nosso aqui de exportar matéria-prima e comprar o produto manufaturado a altos preços. Você acha que essa incapacidade que a gente tem de colocar valor agregado nos produtos é falta de tecnologia do país, falta de conhecimento, falta de investimento na educação também? Assim, nós temos, vamos falar, se a gente pudesse estabelecer as matrizes do país, né? Educação, te abdicou da educação, né? Ou seja, e esse é o grande formador, é o que, por exemplo, eu pautei qual é o meu sucesso. Eu tive uma austera formação educacional. Se abdicasse disso, eu não estaria aqui falando com você ou estaria superando os meus desafios. Então, acredito que essa seja a grande base que o Brasil precisa se debruçar. De outro lado, nós perdemos os nossos potenciais e exportamos as nossas cabeças para fora. Né? Isso, algumas viagens que eu fiz aí ao norte e sul, eu vejo que a gente exporta intelecto bom. Quantos brasileiros não estão lá fora, né? Que são grandes cabeças trabalhando para outras empresas que saíram do país por falta de oportunidade. Né? Formação, a gente abdicou da formação técnica. Por exemplo, eu fiz curso técnico. Fiz curso técnico de administração. Né? Cadê esses cursos hoje? Então, hoje o jovem brasileiro não tem qualquer vocação ou interesse ou até condição de ir buscar um qualificador. Né? Então, assim, talvez hoje a vida está mais fácil
em outros ambientes do que você ir lá e participar da sua preparação de formação. Então, né, a gente brinca muito, né? Ou vai ser apresentador de... O que você vai fazer pro seu filho? Ah, vou ser apresentador de programa ou vai ser jogador de futebol? Não, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa investir em intelecto. Que é o que me surpreende um pouco, voltando ao exemplo da Argentina. O povo argentino é extremamente intelectualizado. E mesmo assim, né, olha, abdicaram da gestão política. Então, hoje estão numa regressiva. A gente não pode, a gente tem que voltar a investir na educação. Qualificação, né? Enfim, nós temos que... A educação tem que ser a primeira matriz desse nosso próximo futuro. E reinvestir no ciclo produtivo. E eu digo o ciclo produtivo voltar a retomar a política de industrialização. O Brasil tem nessa nova logística, nesse novo cenário de ciclos de abastecimento, toda a vocação para criar um parque produtivo e vender valor agregado. Será que nós vamos conseguir aproveitar essa nova oportunidade que está passando à nossa frente, até para equilibrar um pouco a dependência só do agronegócio, você voltar a ter um país industrialmente capacitado? Talvez, será que os nossos governantes estão enxergando para isso? Né? Porque para o meu lado, como comércio exterior, está muito cômodo, né? Porque as transações são globais, então tudo que entra e sai, de alguma forma a gente está absorvendo esse mercado. Mas como nação, a gente não está gerando riqueza. Né? Na verdade, a gente precisa vender riqueza. E precisa sair da matriz agrícola. Só ter a matriz agrícola como o ponto de segurança, não temos que romper isso. Parece que não, mas o nosso papo aqui está chegando ao fim, né, Ricardo? Rapaz, passou rápido. Você viu como passou rápido? Foi bem tranquilo. E outra, corroborando com esse último raciocínio seu, quais são as perspectivas que você vê no ramo de logística e quais são as perspectivas que você vê no ramo de Brasil, batendo em toda essa questão de raciocínio que você levantou aqui dentro do podcast? Eu acho que, assim, perspectivas, agora a gente está nas vésperas de uma eleição majoritária, e aí, como bom brasileiro, a gente tem uma fé que sejam caminhos, a gente espera em Deus que sejam caminhos melhores, né? E que efetivamente um pouquinho daquilo que a gente falou aqui, educação e infraestrutura básica saiam do papel, saiam do discurso e efetivamente vão para a linha de realização desses próximos administradores. Isso, e é que a gente, de alguma forma, se volte, esse é o meu apelo, que o Brasil reconheça a sua vocação e a sua capacidade de empreender e de ir além. Né? Por exemplo, se a gente compete hoje com o México. O México, ele é um grande produtor dos Estados Unidos. E muitas vezes a gente não consegue competir com o México na linha de produção. Né? Então, vamos buscar esse mercado, vamos ser competitivos, vamos tentar atrair esses investimentos internacionais para o parque produtivo. Essa é a minha esperança, na verdade. Que a gente pare de pensar só na venda mais fácil, que seria de commodities, de materiais sem valor agregado, e que a gente comece a se voltar para a venda de valor agregado, de produtos industrializados. A própria indústria está sofrendo muito isso. Ainda depende da matéria-prima industrializada lá de fora. Então, talvez esse seja o convencimento que nós precisaríamos ter aqui para falar, vamos refortalecer. A época, até citei no começo aqui, a época que a indústria veio para o Brasil e ela precisava formar o seu parque de fornecedores. Talvez, como o mundo é cíclico, seja a nossa volta, e a minha expectativa é que a gente faça isso, né? Que a gente volte a ter o ciclo produtivo forte para que as nossas matrizes econômicas se restabeleçam, né? E a gente tenha um país mais seguro a níveis gerais de empregabilidade, de poder de compra, né? E de futuro para os nossos próximos brasileirinhos aí, que eles tenham um caminho mais leve que o que a gente espera aí, de tantos fatores de crise que, como a gente bem colocou, pode ainda até piorar, né? Mas a gente torce para que não. Ricardo, agora puxando a sardinha aqui para o lado do podcast, o que você achou dessa nova forma de linguagem, dessa nova forma de tecnologia para você colocar suas ideias e colocar aí
todo esse seu conhecimento no ar, compartilhado para todo mundo de uma forma bastante democrática. Não, eu achei fantástico, assim. Na verdade, é a primeira vez que eu faço participo de um podcast, né? A gente é bom espectador, mas uma coisa é você assistir, outra coisa é você participar. E foi fantástico a forma que você conduziu aí. Eu me senti super à vontade. Eu confesso que eu não estava até muito seguro a primeira vez, mas você me deixou muito à vontade. E é uma forma da gente poder trazer, talvez, a troca de experiências, né? Aquilo que a gente conversou um pouco, é democratizar a condição de interlocução, né? E você é um profissional da área de comunicação, então você sabe a importância de você trazer o público para um conteúdo diferente. Eu parabenizo. Confesso que eu estou até admirado, assim. Eu achei que ia ser muito mais travado o jogo, mas foi muito leve. E pô, toda vez que tiver uma oportunidade, pode convidar, que agora eu destravei a língua. Mas parabenizo a iniciativa e agradeço o espaço e o convite. Ricardo, muito obrigado aqui pela sua presença, pelo seu tempo precioso que você dedicou. E eu costumo dizer aqui para os nossos podcasters, os nossos web ouvintes, que esse programa é praticamente uma universidade, porque a cada dia, a cada semana, os assuntos que vêm aqui e com o conteúdo que os nossos convidados trazem é um nível de conhecimento não para ouvir simplesmente no Spotify, que a gente está lá presente também, não só para assistir ao vivo nessa nova linguagem do podcast, mas também para levar para a vida. Obrigado por ter colaborado com o crescimento de quem está lá do outro lado e obrigado principalmente por ter colaborado com o meu crescimento. Eu agradeço você também. Muito obrigado, eu agradeço o espaço e a oportunidade mais uma vez. E até romper os meus limites, né? Porque aqui é um ambiente que eu não que eu estou mais acostumado. Mas deixando a gente falar, a gente fala. Grande abraço, obrigado, boa noite mais uma vez. Podcast Sem Roteiro, agora também no Spotify. Divulga para os seus amigos, divulga aí também na tua carreira para os teus companheiros de negócio e também vem para cá que com certeza o teu produto vai ser bem visto aqui. Podcast Sem Roteiro, do jeito que você precisa ouvir e agora ver. É isso.